Esse vídeo é pra você que trabalha ou estuda e não tem muito tempo sobrando pra conhecer alguns animes. Conheça tudo sobre One Piece em um curto espaço de tempo. Era uma vez um homem chamado Gold Roger, que era o rei dos piratas. Antes que o pendurassem numa forca, essas foram suas últimas palavras. Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One Piece. Essa é a premissa principal de uma história épica, onde o personagem principal é um menino que cresceu em uma pequena vila. Assim acompanhamos o pequeno Ruffy, e quando de repente, para demonstrar coragem, ele enfia uma faca no rosto. Logo de seguida o vemos chorando, e aí você se pergunta por que ele fez isso. Para demonstrar coragem e tentar entrar na tripulação do Shanks, o ruivo, o brabo dos brabo. Mesmo fazendo isso, ele não consegue entrar, porque ele tem um defeito, ele simplesmente não sabe nadar. Enquanto o Shanks fica zoando o Ruffy, algo terrível acontece. O corpo do Luffy fica todo de borracha. Como isso aconteceu? Tudo porque ele comeu uma Akuma no Mi. Os piratas tinham conseguido esse tesouro no mar, chamado de Gomu Gomu no Mi, mais conhecido aqui como a fruta da borracha. Por ter comido essa fruta, ele nunca mais conseguirá nadar. Embora isso não faça muita diferença, né, porque ele nunca soube nadar mesmo. Então, um certo dia, os bandidos da montanha arrumaram a confusão. E sim, o Luffy não pensa duas vezes e enfrentou os bandidos. Obviamente ele acabou sendo espancado, mas adivinha só quem apareceu? Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Shanks, o ruivo, o brabo dos brabo. Em meia confusão, o bandido raptou o Ruffy e fugiu para o mar. Não precisando mais do refém, ele simplesmente joga o Ruffy no mar. E é nesse exato momento, senhoras e senhores, que algo incrível acontece. Um monstro gigante aparece, engolindo o barco por inteiro. Em seguida, o monstro vai em direção ao Ruffy. Essa é uma situação desesperadora. Neste momento, quem aparece para salvá-lo? Sim, pela segunda vez nesse dia, hein? Novamente o Ruivo aparece e salva o nosso pequeno protagonista. Com apenas um olhar. Sim, um olhar, e o monstro foge com o rabo entre as pernas. Ei, por que tá chorando? Você não é homem? Mas é que, Sr. Shanks, seu braço! Não se preocupe, era só um braço. O importante é que você está bem. Após 10 anos, finalmente a aventura do Luffy começa. Após ele se vingar do monstro de 10 anos atrás. Sim, aquele monstro que arrancou o braço do Shanks. A sua viagem mal começa e o seu barquinho é engolido por um redemoinho. O Luffy consegue se salvar entrando dentro de um barril. E logo em seguida ele derrota uma pirata que era muito famosa ali na sua região. O nome dessa pirata é Álvida. Ele liberta Kobe, que estava sendo feito de escravo por essa mesma pirata. Eles vão junto em direção a uma base da marinha. E lá eles encontram um infame caçador de piratas, que foi capturado pela marinha. O Luffy vendo o Zoro amarrado e torturado, então ele decide que o Zoro fará parte da sua tripulação. E o filho idiota do temido Capitão Morgan aparece. E logo em seguida o Luffy descobre que ele não vai cumprir a sua promessa. Que se o Zoro conseguisse cumprir o desafio, ele seria solto, né? Ele ia libertar o Zoro, mas o Luffy descobre que isso não vai acontecer. Em seguida o Luffy tenta desamarrar o Zoro. Ali ele descobre a verdadeira ambição do Zoro, que é se tornar o maior espadachim do mundo. Superando o estilo duas espadas, o Zoro mostra o seu estilo, o estilo mais top, mais descolado, utilizando 3 espadas. Os dois trabalham junto contra a marinha e vencem o Morgan, o mão de machado. Logo após a derrota do seu capitão, alguns membros da marinha começam a comemorar porque a marinha ela vai tomar uma outra cara, porque o Morgan ele governava com mãos de ferro, ou melhor, mãos de machado. E não só os marinheiros ficam felizes, né? O Kobe também fica feliz, porque assim ele vai conseguir se alistar na marinha para cumprir o seu dever como um marinheiro. O Kobe se despede do Luffy e do Zoro, que partem em direção à grande rota. E o mais engraçado dessa história é que nenhum dos dois, nem o Luffy, nem o Zoro, conhecem nada, absolutamente nada sobre navegação. E sem saber para onde ir, praticamente perdidos, o Luffy tenta conseguir comida, tentando capturar um pássaro e acaba sendo capturado pelo pássaro. Em lágrimas, ele acaba sendo levado bem para longe. Quem será que ele vai acabar encontrando? Continua. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E se você gostou desse formato de vídeo, não esquece de se inscrever e comentar aqui embaixo qual anime você gostaria de ver aqui no canal.